Olha, em tempos de Paralimpíada, o mundo todo está de olho na inclusão, mas essa é uma questão, esse é um tema que precisa de um debate mais intenso a todo momento, principalmente depois das críticas que foram feitas pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao chamado inclusivismo. Uma comissão da Câmara agora, dos deputados, está discutindo a inclusão das crianças com deficiência nas salas de aula. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que coordena essa comissão externa do Ministério da Educação. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer enorme estar falando com vocês e estar falando com os espectadores da Jovem Pan. Muito obrigado. Deputado, o senhor acha que essas declarações do ministro Milton Ribeiro acabaram provocando um debate muito maior em relação a isso e isso pode ajudar o país a não dar esse passo atrás, inclusive, mas sim seguir para frente em relação a isso? Olha, se for para olhar o copo meio cheio, vamos dizer assim, de fato isso trouxe uma oportunidade a gente discutir e mostrar o quão importante é a educação inclusiva, né? Porque quando o ministro fala que existem certas deficiências que tornam impossível a convivência, isso demonstra não só um preconceito absurdo, quanto uma falta de conhecimento do que acontece no mundo, das evidências sobre esse assunto, né? O mundo desenvolvido, né, no mundo inteiro, quando quis se desenvolver na parte da educação, trouxe a educação inclusiva para o centro do debate. E o que é educação inclusiva e não inclusivismo? É você incluir as pessoas com deficiência nas escolas comuns, obviamente com os recursos necessários para garantir essa inclusão, né? E essa parte dos recursos necessários para garantir a inclusão é difícil, né? É caro, você precisa formar professores, você precisa ter tecnologias assistivas, mas esse tem que ser o nosso objetivo. E quando o ministro, infelizmente, diz esse tipo de coisa, ele mostra que o objetivo dele não é incluir, sim segregar, né? Mas, de fato, trouxe o debate à tona, né? Muitos parlamentares e a sociedade como um todo começou a rediscutir esse assunto, né, com mais ênfase e pode sim ser uma oportunidade para frente, para a gente tornar isso de fato uma política de Estado e não uma política de governo. Agora a pergunta de José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Salve, deputado, muito bom dia. É muito interessante que o ministro tenha levantado esse debate. Muita gente nem sabia desta inclusividade na educação brasileira que funciona e faz bem tanto para o que tem dificuldade quanto para o que não tem dificuldade. Agora, deputado, evidentemente ele já pediu desculpas, já refez a expressão, mas não existem alguns tipos de deficiência que não podem mesmo ser tratados com inclusividade. Eu sei de casos em que os pais vão à justiça para matricular alunos e que alunos, às vezes, agressivos, com o tipo de deficiência que torna a convivência difícil ou impossível. Quer dizer, nem estas possibilidades devem ser regulamentadas? Veja, é óbvio que você tem, nas deficiências mais graves, uma dificuldade maior no processo de inclusão. Isso é natural, né? Cientificamente falando, não existe nenhum tipo de deficiência que torne impossível a convivência, né? Você tem casos, assim, muito bonitos, inclusive, no próprio Brasil, né, em que graus de autismo muito severos conseguem ser incluídos numa escola comum. É óbvio que para isso acontecer, você precisa preparar muito bem a escola. E é aqui que está o problema brasileiro, né? As escolas ainda não estão preparadas para todo tipo de deficiência, né? Mas esse tem que ser nosso objetivo. Tanto que na época do Fundeb, eu fui o relator da regulamentação do Fundeb, na parte da educação especial, né, que é a educação de pessoas com deficiência, a gente colocou muito claramente, olha, a pessoa com deficiência ela precisa passar por uma avaliação biopsicossocial, que é uma avaliação multidisciplinar, e essa avaliação vai dizer, olha, naquela cidade, naquela escola, ele dá conta de ser incluído naquele momento? Sim ou não? Se não, ele pode sim ir para uma escola especial, mas sempre fazendo essa avaliação, repetindo essa avaliação periodicamente, para que ele seja incluído eventualmente, né? É óbvio que existem períodos de transição, né? Mas não pode você querer colocar a segregação, essa frase de que é impossível a convivência, como objetivo central.
Mas sim, existem dificuldades e a gente tem que trabalhar para melhorá-las. Deputado, para a gente fechar, a pergunta de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Hoje em dia já existe, né, essa possibilidade, já existem crianças com condições especiais integradas, né, em escolas com outras crianças. Um caso da minha família, por exemplo, meus filhos têm colegas em condições especiais e ganham com isso, assim como essas crianças que são incluídas. Mas qual é a situação atual, do ponto de vista legislativo no Brasil e o número de crianças em condições especiais que estudam em escolas dessa forma inclusiva? Veja, do ponto de vista legislativo, o Brasil é um dos melhores países do mundo. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela já foi premiada internacionalmente. O grande problema nosso é um problema de execução, é um problema de implementação da lei. Aliás, isso não é só para essa lei, isso vale para quase todas as leis do nosso país. Porque, de fato, você tem o objetivo da educação inclusiva, o objetivo nosso é conseguir incluir todas as crianças e jovens na escola comum. Nem todas estão na escola comum, porque existem dificuldades, obviamente, mas o objetivo tem que ser esse. Hoje você tem cerca de 1,3 milhões de pessoas com deficiência nas escolas, grande parte disso estão em escolas comuns. E importante dizer, quando o ministro falou assim, 12% das crianças torna impossível a convivência, ele estava falando de cegos também. Ou seja, ele está dizendo que eu atrapalhava o aprendizado dos meus colegas. Não é verdade. Convido, inclusive, a perguntar aos meus colegas. Eu sempre estudei em escola comum de maneira inclusiva. E dá para fazer. Agora, é óbvio que nós temos um desafio, e é um desafio muito grande, de implementação da educação inclusiva. E esse tem que ser o nosso objetivo. Perfeito. Deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Bom dia.